No dia 1º de abril, Vladimir Putin assinou um decreto determinando a incorporação de 160 homens com idades entre 18 e 30 anos para o serviço militar obrigatório. Essa convocação, que se estenderá até meados de julho, é a maior realizada na Rússia desde 2011 e representa um passo importante na estratégia do Kremlin de expandir suas forças armadas, tanto em número quanto em capacidade operacional. Essa expansão militar não acontece de maneira isolada. O Ministério da Defesa da Rússia já havia anunciado anteriormente planos para aumentar o efetivo total das forças militares para cerca de 2,39 milhões de pessoas, sendo 1,5 milhões de soldados ativos. Esse crescimento significa que nos próximos 3 anos, a Rússia pretende adicionar cerca de 180 mil militares às suas fileiras. Mas por que Vladimir Putin deseja um exército tão grande? O contexto dessa decisão está diretamente ligado ao prolongamento da guerra na Ucrânia e à crescente pressão militar sobre a Rússia. A necessidade de reforçar o exército russo vem sendo impulsionada pelas dificuldades enfrentadas no conflito, especialmente o alto número de baixas entre os soldados. A Rússia já possuía um sistema de recrutamento militar estabelecido, baseado em 2 campanhas anuais, uma na primavera e outra no outono. No ano passado, em 2023, foram convocados 150 mil jovens na primeira campanha e mais 133 mil na segunda. Para fins de comparação, em 2022, durante o primeiro ano da guerra na Ucrânia, os números foram um pouco menores, mas ainda expressivos. 134 mil recrutas foram mobilizados na primavera e outros 120 mil no outono. O que esses números revelam? Uma tendência clara de crescimento no recrutamento militar, ano após ano. Isso indica que o governo russo está intensificando a reposição de soldados, não apenas para manter o efetivo em combate, mas também para ampliar a capacidade operacional das Forças Armadas. O principal motivo por trás dessa necessidade de mais soldados é o custo humano do conflito. As batalhas travadas na Ucrânia impuseram pesadas perdas ao exército russo. Embora o Kremlin não divulgue números oficiais de baixas, análises independentes sugerem que as perdas são significativas. Para compensar essa redução de tropas, o governo tem expandido continuamente os esforços de recrutamento. Uma das mudanças mais significativas na legislação militar russa ocorreu em janeiro de 2024, quando a idade máxima para ser convocado aumentou de 27 para 30 anos. Essa mudança ampliou consideravelmente o número de cidadãos elegíveis para o serviço militar obrigatório, aumentando o potencial de recrutamento em todo o país. Mas o governo russo não parou por aí. Além de aumentar a faixa etária dos convocados, Moscou também modernizou o processo de notificação dos cidadãos que devem se apresentar para o serviço militar. Tradicionalmente, os chamados eram feitos por meio de cartas enviadas pelos correios. Com o aumento do recrutamento militar na Rússia, cresce também o número de cidadãos que tentam evitar a convocação. Muitos jovens russos, ao receberem a notificação para o serviço militar, buscam alternativas legais para escapar do alistamento obrigatório. Uma das opções disponíveis é o chamado Serviço Civil Alternativo, que permite que os convocados realizem funções não militares, como trabalhos administrativos ou na área da saúde. No entanto, advogados russos ligados a organizações de direitos humanos, que atuam fora da Rússia, alertam que escapar do alistamento tem se tornado uma tarefa cada vez mais difícil. Segundo esses especialistas, cada novo ciclo de recrutamento se transforma em uma espécie de loteria para os jovens russos. Isso porque o governo tem adotado medidas para reduzir ao máximo as possibilidades de isenção ou adiamento do serviço militar. Uma das estratégias usadas pelo Kremlin para garantir que o maior número possível de cidadãos seja incorporado ao exército é a restrição na concessão de isenções médicas. Em muitos casos, jovens que anteriormente seriam dispensados por problemas de saúde, agora estão sendo obrigados a servir, mesmo com condições médicas que poderiam comprometer seu desempenho no campo de batalha. Além disso, houve um endurecimento nas regras para a saída do país. Desde o início da guerra na Ucrânia,
Muitos homens em idade de serviço militar tentaram fugir da Rússia para evitar o recrutamento. Em resposta, o governo passou a monitorar mais de perto as fronteiras e a restringir a emissão de passaportes para aqueles que estão em idade de alistamento. O endurecimento das regras também afetou aqueles que tentam evitar o serviço militar dentro da Rússia. Com o uso de meios digitais para notificação, tornou-se praticamente impossível alegar que não recebeu o chamado para se apresentar. Uma vez que o nome do cidadão entra no sistema, ele pode ser impedido de realizar diversas atividades cotidianas, como renovar documentos, viajar para o exterior ou até mesmo conseguir um emprego em instituições governamentais. Mas a política de recrutamento da Rússia não se limita apenas ao serviço militar obrigatório. Além da convocação tradicional, o governo de Moscou tem investido fortemente na contratação de soldados por meio de contratos voluntários. Essa abordagem permite que indivíduos assinem contratos temporários para servir no exército em troca de salários e benefícios adicionais. Esse modelo de recrutamento por contrato tem sido incentivado pelo governo como uma alternativa para aumentar o número de combatentes, sem precisar depender exclusivamente do alistamento obrigatório. Segundo relatos da imprensa russa, há um esforço significativo para convencer cidadãos a se voluntariarem para o serviço militar, com promessas de salários elevados e benefícios como assistência financeira para suas famílias. Além do recrutamento interno e da possível busca por soldados estrangeiros, o governo russo tem justificado publicamente essa grande expansão militar como uma resposta às crescentes ameaças externas. Segundo a mídia estatal russa, os principais fatores que motivam esse aumento no contingente militar são o prolongamento da guerra na Ucrânia e o avanço da Aliança Militar Ocidental. Desde o início da invasão russa à Ucrânia, a Organização do Tratado do Atlântico Norte tem fortalecido sua presença na Europa Oriental. Um dos desdobramentos mais significativos desse conflito foi a incorporação da Finlândia e da Suécia à Aliança Militar Ocidental, um movimento que Moscou considera altamente provocativo. Antes da guerra, a Rússia já via a aproximação da Ucrânia com o Ocidente como uma ameaça direta. Agora, com a entrada de novos países vizinhos na Aliança Militar Ocidental, a sensação de cerco e isolamento aumentou ainda mais dentro do Kremlin. Autoridades russas frequentemente afirmam que essa situação exige uma resposta à altura, justificando assim a necessidade de um exército maior e mais bem equipado. A mídia estatal reforça essa narrativa, destacando constantemente o risco de uma escalada militar com os países ocidentais. Mas o que tudo isso significa para o futuro da Rússia? O aumento do contingente militar pode indicar que Moscou está se preparando para um conflito prolongado, seja na Ucrânia ou em outras frentes estratégicas. Um exército de 1,5 milhão de soldados não é algo que se forma apenas para manter a segurança interna ou para operações limitadas. Isso sugere que a Rússia está disposta a sustentar uma presença militar robusta por muitos anos, independentemente das consequências econômicas e sociais. No entanto, essa expansão também apresenta desafios para o governo russo. Manter um exército tão grande exige recursos financeiros consideráveis, além de uma estrutura logística capaz de sustentar operações militares de longo prazo. Com as sanções impostas por países ocidentais e o desgaste econômico causado pela guerra, Moscou precisará encontrar formas de equilibrar o crescimento militar com as necessidades da população civil. Além disso, o impacto social desse recrutamento em massa já começa a ser sentido dentro da Rússia. O medo da convocação tem levado muitos jovens a buscar formas de evitar o alistamento, seja fugindo do país, seja tentando se enquadrar em alguma exceção legal. O descontentamento com a guerra, embora rigidamente controlado pelo governo, é um fator que pode gerar instabilidade política no futuro. Outro ponto importante é que, apesar da propaganda oficial russa afirmar que o recrutamento é necessário para garantir a segurança do país, há um número crescente de analistas que veem essa expansão militar como uma estratégia de sobrevivência do próprio governo de Vladimir Putin.